que ninguém venha perder a oportunidade de entender, né, o que nós estamos tratando aqui, tá? Dentro desse cenário que nós estamos vivendo, desses dias atuais, se ouve muito falar, pastor Giovanni, em nova ordem mundial. Algumas pessoas que estão aqui na linha do tempo, outros que ainda irão se chegar. Enfim, a humanidade, muitas pessoas conhecem até o código, né, da nova ordem mundial, que é NOM, né? N-O-M, a NOM, isso e aquilo. O que seria a nova ordem mundial? Como começou? Aonde se instalou? Como que funciona essa questão da nova ordem mundial? Pastor Claudinei, excelente pergunta. Na verdade, essa também é uma pergunta que a gente recebe nos comentários corriqueiramente, né? Só um feedback, meu áudio tá bom? Perfeito. Tá. Então, é uma pergunta excelente, uma pergunta que com certeza levaria alguns bons minutos para responder. Eu vou tentar aqui dar uma resumida de uma maneira que todos entendam, né? E absorvam essa informação que é muito importante e será mais importante daqui para frente, porque nós já estamos vivendo isso, pastor Claudinei. Bom, a nova ordem, pastor... Oi? Pode ficar à vontade aí, fica à vontade para citar aí. Tá bom. Então, a nova ordem, pastor, é uma tentativa do diabo de tirar Deus do centro, tirar Deus do coração dos homens, da família, tirar Deus da sociedade, na verdade, né? E já houve várias tentativas no Éden, por exemplo, lá em Noé, Nimrod também, aí depois os Illuminatis, Adolf Hitler, e por fim, a ONU, né, que está aqui também no assunto desse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar aqui para vocês, porque eu falo muito a respeito dos Illuminatis, e isso gera muitas dúvidas nas pessoas, pastor Claudinei. Quem é os Illuminatis, né, na realidade? Nós vamos explicar para vocês com mais clareza, ok? Tudo isso, pastor Claudinei, começou lá atrás com Helena Blavatsky, né, que era uma vidente, uma mulher que concebeu esse projeto de nova era, né, New Age, onde ela ia preparar o mundo para perder a fé no cristianismo. Então, a nova era, ela não tinha como objetivo um ataque frontal à religião, entende? Mas era mudar a visão a partir da mudança da cultura. Na economia, por exemplo, os Illuminatis, eles se juntaram com homens poderosos, banqueiros, a família dos Rothschilds, né? E eles se dividiram pelo mundo para quê? Para dominar a economia das nações. Porque dominando a economia, você domina a política, você domina os meios de comunicação e daí por diante. Agora, na área filosófica, veio então a preparação do ateísmo, né? Através do marxismo. Tudo isso faz parte dessa pauta, né, da nova ordem. E o Marx, que era um judeu, o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, ele dizia, a religião é o ópio do povo, que a religião tira o povo da dor. Ele dizia o seguinte, que somente a dor vai fazer com que o povo faça a revolução. Se você traz o ópio, porque o ópio quando nasceu, quando ele começou a ser usado, ele era usado como analgésico, né, para aplacar a dor. Pessoas que iam ser operadas e tal. Só que ele viciava. Ninguém sabia que no começo que ele viciava. Então ele usou essa figura para dizer que a religião faz isso. A religião tira a dor da pessoa, gera esperança, por isso ela é muito ruim, ela é muito nefasta. E a partir daí o marxismo, ele cria um objetivo mundial, né, de criar uma nova ordem, um novo sistema, onde Deus não esteja mais no centro. Agora, quem que está por trás disso? É o mesmo Satanás. É o mesmo Satanás do Éden, depois lá do Gênesis com Nimrod, e com todas as tentativas que Satanás teve de tentar tomar o poder e eliminar a Deus, né? Eliminar Deus do centro. Os Illuminatis hoje, a gente já não chama mais de Illuminatis, hoje a gente chama de os globalistas. Quem são esses? Você tem famílias de trilionários, eles não são nem bilionários, eles são chamados de metacapitalistas, tá? Meta é um prefixo grego que significa depois. Esses caras, eles já não estão mais no capitalismo, de tão podre de rico que eles são,
Eles manipulam a bolsa, eles manipulam as economias, e toda vez que a economia no mundo ela gera crises, eles ficam mais ricos e poderosos. Esses caras são divididos em dois grupos, né? Aqueles grupos que são totalmente ateus, né? Que estão agindo simplesmente para ganhar dinheiro, pastor Claudinei. Entendeu, povo? Mas eles querem acabar com a fé das pessoas, querem acabar com o cristianismo, com a visão judaica cristã. Por quê? Porque a fé, meus irmãos, a fé judaica cristã, ela te leva a ser moral, a ser ético, e eles não querem nada disso. Eles querem o caos, porque no caos eles enriquecem. Por exemplo, vocês sabem que esses caras ficaram 40% mais ricos nos seus patrimônios nesse ano de pandemia. Nesses anos de pandemia, porque na pandemia as pessoas quebram, vendem as suas fazendas, vendem os seus sítios e os seus negócios pelo preço lá embaixo. A bolsa cai, eles vendendo na alta, depois vão comprar na baixa. Então, ou seja, um dos grupos dos globalistas, metacapitalistas, eles são ateus. Mas a outra metade é satanista. Então, Satanás ele está controlando os dois tipos de metacapitalistas que estão manipulando o mundo. Esses caras, eles compram as nações, eles compram os órgãos, eles compram um monte de... Eu não vou citar aqui, até para essa live não ficar censurada, mas eles estão por detrás de muitas leis que estão sendo aprovadas, eles financiam todas essas ONGs que têm essa visão progressista, ou seja... isso, meus irmãos, é a maneira como eles estão dominando a mídia, os jornais, os artistas, e desta maneira eles estão querendo então criar uma visão hegemônica em que Deus não é mais necessário. Aliás, pastor Claudinei, eu já estou concluindo, Deus é um atrapalho, Deus atrapalha a visão desses caras. Por isso, eles estão cada vez mais entrando na sociedade para destruir, né, comendo ali pelas beiradas, como a gente fala, tudo que é fundamental na estrutura da sociedade ocidental, a fé, os costumes, a moral, a ética, a espiritualidade e daí por diante, pastor Claudinei. Diante disso que o senhor está comentando, pastor Giovanni, sobre o manifesto da nova ordem mundial, a maneira que ela foi idealizada, tudo isso, eu me lembro exatamente do fato que aconteceu quando, em 91, né, houve o final da Guerra Fria, né? No final da Guerra Fria, houve, então, a divisão de poderes, né? Antigamente, o poder estava concentrado nos Estados Unidos e na União Soviética, né? Em 91, houve, então, o final, né, da Guerra Fria, e os países da União Soviética que estavam quebrados e destruídos pela guerra começaram a receber apoio dos Estados Unidos, foram reconstruídos pelos Estados Unidos. Então a América, os Estados Unidos, entrou dentro da Europa com muita influência, e isso fez com que o poder se espalhasse sobre a face da Terra, ao ponto que o Japão hoje é uma potência mundial, a China é uma potência mundial, e tantos outros países são potências mundiais, não só os Estados Unidos. Isso também é um sinal que comprova que a nova ordem mundial se espalhou sobre a Terra? Claro, pastor, é muito importante isso que o senhor falou agora, porque aí a gente percebe, né, que é preciso ser estabelecido um caos para que haja uma mudança mundial. É importante a gente citar também o 11 de setembro, porque depois do 11 de setembro, os Estados Unidos da América nunca mais foi o mesmo. Mudou-se muita coisa, principalmente no sentido de monitoramento. A partir do 11 de setembro, o que aconteceu? Eles tiveram um pretexto para dizer, olha, nós temos que monitorar mais as pessoas, temos que invadir mais a privacidade das pessoas. Leis foram criadas para facilitar isso. Então você percebe que desde lá de trás, essa nova ordem vem sendo estabelecida e mudando as coisas para facilitar o monitoramento de pessoas e dificultar com que as pessoas tenham uma liberdade. É importante a gente citar também o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que foi a invasão lá em Brasília, né, que inclusive atribuíram a minha autoria, de eu estar lá também com eles. É uma situação complicada. Mas, pastor Claudinei,
aquilo, se o senhor perceber, foi um pretexto para apertar mais as coisas aqui no Brasil. Então, uma nova ordem começa a ser criada a partir vamos tomar cuidado, esses caras são monstros, eles são violentos, eles são perigosos, vamos ter que reforçar a segurança, vamos ter que controlar mais as mídias, e tudo isso é um discurso relacionado ao anticristo, ao que vai ser implantado no período da grande tribulação. Aí, pastor Claudinei, vem um grande caos, né? Eles estão preparando um grande caos mundial, por quê? Gerando caos, pastor Claudinei, vai chegar uma hora que o mundo vai clamar por um governo único, e aí eles já terão tudo preparado, e para que isso aconteça, eles têm que ter as bases da tecnologia, do controle, de saber aonde as pessoas estão. Cada vez mais as pessoas estão perdendo a liberdade de ir e vir, e cada vez mais elas estão dependendo dessas super tecnologias, né, dessas super tecnologias que estão aí dominando o mundo. A gente vê os Estados Unidos da América, que é uma nação mais rica do mundo, né? Muitas lojas de departamentos grandes shoppings estão fechando. Por quê, pastor Giovanni? Porque agora você compra tudo pela Amazon. Você compra tudo pela internet. Você está entendendo? Então os caras estão quebrando. E aí, cada vez mais, o número de pessoas que detêm o poder econômico vai diminuindo. E esses caras são os caras que têm o objetivo de controlar o mundo. Entende? E dentro desse caos que o senhor está falando, essa semana agora aconteceu um manifesto em Tel Aviv, né, que é a capital econômica, podemos dizer, de Israel, com mais de 80 mil pessoas, pastor Giovanni, fazendo esse manifesto, e eu creio que muitos que estão aqui nos acompanhando sabem disso, o senhor também sabe. Esse manifesto foi em cima do quê? Eles estão protestando, né, manifestando contra o governo de Benjamin Netanyahu, né, o ministro Netanyahu, a respeito de que ele está formando uma coalizão, formando um grupo, que esse grupo teria autoridade para cancelar as aberrações, né? Cancelar as aberrações do judiciário, porque o judiciário em Israel quer mandar mais do que o primeiro-ministro. Então, ele está formando uma coalizão, e esse povo foi para as ruas dizendo: não, nós queremos que o judiciário tenha mais poder do que o ministro. A gente começa a perceber que isso se espalha pelo mundo inteiro, não é só em um país da América, em um país da Europa, não, é no mundo inteiro. Mais de 80 mil pessoas foram lá dizendo: não, nós não queremos. Esse governo de centro-direita, esse governo, ele é antidemocrático, nós queremos que continue o mesmo sistema que estava Naftali Bennett, que é o quê? Um governo liberal que tem parceria com os árabes, parceria com os países que são inimigos de Israel. Isso daí é o que o senhor acabou de falar, bateu em cima. Isso daí é a implantação do caos, pastor Giovanni. Com certeza, pastor Claudinei. Aí você percebe que está acontecendo o quê? Isso é a nova ordem que o senhor falou aí. Vai substituindo, então, tudo que hoje para nós é verdade por tudo que é mentira. É o governo do anticristo, pastor Claudinei. Eu me lembro que eu li um camarada chamado Alvin Tofflins. É um grande escritor, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, em que ele predisse isso tudo que está acontecendo. Ele disse o seguinte: a primeira onda da economia da humanidade, o mundo era agricultural, vamos dizer assim. Então as famílias viviam todas no campo, pai, mãe, tio, prima, primo, todo mundo crescendo junto ali. Quando veio a Revolução Industrial, que foi a segunda onda, a agricultura, pastor Claudinei, houve uma grande migração do campo para a cidade. As cidades, então, viraram metrópoles, cresceram, houve avanço tecnológico, né? O automóvel, né? O advento do automóvel, do avião, as máquinas de produção, né? Ou seja, o mundo cresceu, mas isso houve uma mudança na sociedade porque mudou a economia. Ou seja, as famílias que eram famílias inteiras, com tio, primo, avô, todo mundo ali morando junto, passou a ser uma família nuclear, pai, mãe e filhos. Essa é a segunda onda. A terceira onda, que ele diz, é a onda da tecnologia. E nessa época haveria uma mudança drástica, ele preconizava, né? Drástica nos costumes, nos modelos de família. Agora,
nós estamos vivendo assim na margem, na beira da quarta revolução industrial, que é a revolução digital, que nós estamos só começando a ver. Mas quando implementar o 6G, vocês podem escrever que vai ter uma mudança no mundo como nunca houve. As pessoas vão ficar desempregadas de uma hora para outra, não terá mais razão de um cara contratar funcionários, porque as máquinas vão fazer tudo que as pessoas faziam. Isso vai gerar um caos econômico, e no caos econômico, quem que vai se levantar para gerenciar essa crise? São os Illuminatis, os globalistas, são esses caras aí, pastor, que vão vir com modelo para que o mundo seja mais igualitário e tal, entende? Com certeza, o senhor tocou num assunto muito, muito importante, porque assim, nós estamos vivendo a preparação para esse advento, para esse momento, né, que os Illuminati, os senhores do mundo, a nova ordem mundial pretende, né, é a preparação para o anticristo, essa é a grande realidade. Agora, diante disso que o senhor comentou, pastor Giovanni, a sociedade já está vivendo, né, uma pré-prisão, né, uma pré-prisão. O lançamento do metaverso, né, que foi lançado, que a pessoa tem o seu avatar, isso e aquilo, que ele não precisa sair de dentro de casa, porque o seu avatar automaticamente vai até uma danceteria e dança por ele, e ele em casa terá as mesmas sensações como se estivesse lá. O seu avatar vai até o supermercado e faz compra, e ele fica em casa sem precisar correr o risco de ser atropelado. Enfim, a gente começa a perceber que tudo isso já é uma preparação para as pessoas viverem aprisionadas e manipuladas por um sistema, pelas máquinas, né? Com certeza, pastor Claudinei. Tem um filme, inclusive, de Bruce Willis, onde ele faz... Esse filme é muito importante e eu recomendo que você assista. Chama Substitutos. É basicamente isso. As pessoas, elas estão dentro do seu quarto, sentado em uma cadeira, com um mecanismo na sua cabeça, nas suas mãos, e o avatar, um robô, ele vai para o trabalho, ele vai para a rua, ele vai para o mercado. Isso, de fato, é real. Já estão testando tecnologias assim, inclusive nós estamos no treinamento, que é o metaverso. Tem até igrejas aí que já está fazendo culto no metaverso, né? Então, quer dizer, é um treinamento para aquilo que vai vir. E tudo isso está incluso nesse embojo da nova ordem. Tudo isso está incluso nesse embojo de... Porque o nosso Deus, ele gosta do quê? Da união. Inclusive, lá no Salmo 133 diz que é bom, é suave que nós vivamos em união. Já o diabo, ele quer o quê? Dividir as pessoas. Aí você percebe que essa pandemia, ela... aconteceu o distanciamento social, é tudo que o inferno gosta, distanciar as pessoas, porque as pessoas precisam estar perto uma da outra, amar umas às outras, né? E isso é um plano, uma estratégia do inimigo para dividir e separar as pessoas, pastor Claudinei. Agora, o que o senhor está falando, pastor Giovanni, dessa divisão, de todo esse distanciamento da sociedade, veio aqui na minha mente o que eu vi esses dias atrás, né? Foi lançado por uma grande montadora de veículos, né? Um carro, que esse carro, você não precisa, né, abrir a porta dele no sentido de chave ou de algum sensor. Você encosta a impressão digital do seu dedo, automaticamente vai destravar o carro. Quando você senta no banco, esse banco já é ajustado para o seu corpo, para o seu peso, e aí você digita na tela ali, ele tem um sistema de controle de volante, para que você não venha sair da pista, não venha, se porventura você cochilar ou dormir, você não venha sair fora, porque o volante é controlado por aqueles olhos de gato que tem no meio do asfalto, né? Então, aqueles olhos de gato servem como sensores para manter o carro dentro da pista, tudo certo, e o carro tem o seu sistema de falar, de dizer, de apontar tudo que está acontecendo, de frear se tiver algo na frente. Então,
toda essa tecnologia já é uma preparação para daqui a pouco, logo ali na frente, o motorista não precisar dirigir. Todo mundo entra no carro e só digita: eu quero ir em tal cidade. E o carro vai sair automaticamente e levar. E isso é um perigo, porque lá dentro pode estar programado para acidentes terríveis acontecerem. Isso aí é uma realidade já nos Estados Unidos e no Brasil. Olha o que o Leandro disse. O senhor falou aí, ó, ele está nos Estados Unidos. Ah, então, tem o Tesla ele dirige sozinho. O Tesla, você só coloca o destino e ele vai embora. E aí é o seguinte, no período da grande tribulação, o camarada está fugindo, eles podem controlar aquele carro e levar ele para uma delegacia de polícia para a pessoa ser presa, ou programar ele para se jogar do penhasco, como o senhor disse, né? Aqueles que não aceitarem a marca. Então, toda essa tecnologia que está sendo agora elaborada, pastor Claudinei, ela está sendo elaborada para uso do anticristo. Não pense vocês que o anticristo, meus irmãos, ele vai chegar e criar as suas tecnologias. Não. Os agentes do anticristo, nesse momento, já estão trabalhando. O espírito do anticristo já está agindo no nosso meio. Já está agindo. Tem pessoas aí que hoje, aqui na live, não está tendo isso. Em lives como essa, surgem pessoas dizendo: olha, o anticristo é fulano, o anticristo é ciclano, o falso profeta é Bertano. Por quê? Porque são pessoas que trabalham alinhado com a agenda do anticristo. Pessoas que trabalham sob a influência do anticristo, mas ainda não são o dito cujo. Aquele menino lá, o Jared Kushner, é um forte candidato a ser o anticristo. A gente fala isso, mas a gente não pode afirmar que é tal que a pessoa. O Obama, o Macron, são pessoas que trabalham semelhante àquilo que o anticristo fará, mas que talvez não seja o dito cujo. Entende, então, pastor Claudinei? Então, pastor Giovanni, o senhor falando sobre isso, sobre a questão do anticristo, a gente sabe que houve e há muitos anticristos, né, no sentido plural, né, que são pessoas que preparam o terreno, que estão preparando o ambiente para a chegada, como o senhor disse, do dito cujo, né? E dentro dessas chegadas, dessas pessoas que estão preparando essa chegada, antes de tocar nesse assunto, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: qual a posição do Brasil em todo esse cenário nos últimos dias da igreja na face da terra? Hoje, na atual conjuntura, como o Brasil está diante dessa nova ordem, desse cenário que está sendo montado? Olha, pastor Claudinei, depois nós podemos falar de vários tipos de anticristo que tem na Bíblia, no Antigo Testamento. Dá para a gente falar, né, sobre esses anticristos, que foi Caim é um tipo de anticristo, Nimrod, Faraó, Coré, Saul, Golias, Absalão, Jeroboão, Senaqueribe, Nabucodonosor, Amã. Você sabe o que Amã fez, né? Condenou o povo judeu, e é o que o anticristo vai fazer. E por último, o Antíoco Epifânio, que foi aquele que profanou o templo, né, 2 eras antes de Jesus, né? Tem gente que fala que já aconteceu a profanação do templo, o arrebatamento por conta de Antíoco Epifânio, mas isso foi antes de Jesus. Jesus predisse aquilo que aconteceria, não aquilo que aconteceu. Então, são vários tipos de anticristos que tem. A gente pode depois fazer uma live só para falar sobre isso. O Brasil, ele aderiu a essa agenda. Claro que no governo do Bolsonaro tivemos aí algumas pedras no meio do caminho, alguns empecilhos, alguns impedimentos para essa agenda. Inclusive, dentro do próprio escritório da ONU, o presidente disse que era contra. Ele é muito louco, né? Ele disse que era contra essa agenda porque essa agenda, ela prega algumas coisas que a gente não concorda, não combina com essa agenda, pastor Claudinei. Então, quer dizer, nós estamos vendo aí essa agenda acelerada, nós estamos vendo a questão da ideologia de gênero, a questão financeira,
Vamos olhar pela questão financeira. De onde surgiu o Pix? Do Brasil. Então estão digitalizando tudo, né? Hoje não tem mais papel moeda. Acabou esse negócio de papel moeda. O negócio hoje é transações eletrônicas. As pessoas fazem tudo na sua casa pelo celular, entende? As pessoas fazem tudo hoje na sua casa através do celular. As pessoas trabalham no seu celular. A questão política, nós estamos vendo aí, a esquerda voltou para o poder e já está falando de uma aliança entre... uma unificação entre a moeda brasileira e a moeda argentina. Olha que loucura. Estamos também vendo essa agenda ideológica. Hoje, a questão da homossexualidade se tornou algo completamente normal. Aquilo que era um tabu hoje é algo completamente normal. Os homens estão andando nas ruas, dois pares de homens, né, de mãos dadas, se beijam, e a comunidade brasileira, as pessoas já não conseguem mais ter aquela repulsa que tinha antes. Por quê? Porque a nova ordem mundial trabalha também com a programação preditiva. Comerciais, filmes, novelas, todos pregando isso, pastor Claudinei. Todos pregando essa normativa. Agora imagina as crianças hoje, como essas crianças estão sendo doutrinadas, tanto nas escolas, quanto naquilo que elas consomem. Pais irresponsáveis que não se atentam para aquilo que seus filhos estão vendo, estão assistindo, e aí serão adultos completamente transformados, transtornados, adultos que não saberão nem o que é, se é um homem, se é uma mulher, ou se é um animal, se é um cachorro, se é uma geladeira. Por quê? Porque adultos hoje, que nasceram nos anos 90, já tem um pouco desse desequilíbrio, né, de não entender acerca de si mesmo, de ter dúvidas acerca de si mesmo. Agora imagina adultos do amanhã, adultos aí de 2035, 2040, esse mundo vai virar um caos, o Brasil vai virar um caos, na verdade, vai virar uma verdadeira Sodoma e Gomorra, pastor Claudinei, e nós estamos vendo tudo isso sendo estabelecido no Brasil. Quer dizer, a pergunta do senhor foi, onde o Brasil se encaixa nisso tudo? Está aí, na questão financeira, na questão política, na questão ideológica, e teria outros pontos até para a gente falar aqui, mas eu acho que, por suma, a pergunta foi respondida. Maravilha, pastor Giovanni, maravilha mesmo. Deixa pela primeira vez, depois que nós começamos a live, eu te fazer um pedido. Deixa o seu like, está muito baixo o nosso like, e automaticamente isso reflete na audiência. Deixa o seu like e compartilha essa live nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, passa para todo mundo, vamos lá. O seu like não é vaidade, é uma necessidade para nós rompermos o algoritmo, tá bom? Faça isso que com certeza o Senhor estará te honrando. Bom, pastor Giovanni, dentro desse momento que nós estamos, existem algumas figuras, como o senhor falou, que as pessoas apontam como candidatos a serem a pessoa do anticristo, né? Para serem o iníquo, para ser a besta, né? Nós sabemos, como o senhor mesmo disse, que em todos os tempos existiram vários anticristos, né? Inclusive Nero, né? Nero foi um forte candidato ao ponto que, se você pegar o nome de Nero no hebraico, dá 666, pastor Giovanni. O nome de Nero no hebraico dá 666, de tão próximo que Nero chegou para ser essa figura, mas não foi. Então a gente começa a ver que existe no atual momento algumas figuras, por exemplo, Macron, Jared Kushner. Nós sabemos também lá o rei das Arábias, né? aquele jovem, aquele rei novo, que está comprando alguns times de futebol, Newcastle, comprou vários times de futebol, é um forte candidato também. Nós vemos várias pessoas. Agora, quais as características que apontam realmente para o anticristo original? Ô pastor Claudinei, as características, a própria Bíblia nos dá essas características, né? Lá em Apocalipse 13, nós vamos ver que ele será um gênio político, ele será um gênio da oratória, ele vai falar muito bem, ele vai falar tão bem contra Deus e todos os deuses que as pessoas vão acreditar. Então aqui nós estamos falando de Deus, o Deus Criador, ele vai falar a palavra de blasfêmias, e ele vai falar tão lindo
tão, sabe, ele vai ser um mestre. Daniel, lá no livro de Daniel nós vamos encontrar essa característica, esse gênio na oratória. Ele vai falar tão bem contra Deus que as pessoas vão acreditar que Deus não presta, que Deus é uma mentira, que Deus é uma inverdade. E aí o que vai acontecer? Aquele que é budista, aquele que é macumbeiro, todos eles vão acreditar, porque ele vai falar contra Deus e contra todos os deuses, com D minúsculo, que as pessoas acreditam, e todas as pessoas vão se unir, vão se vencilhar a ele, e aí o que vai acontecer? Ele vai enganar todas essas pessoas. Então, quer dizer, as características dele é gênio político. Nós temos vários aí que tem essa característica, que é um gênio na política, que o Jared Kushner mesmo é um fera em acordos de paz. Acordos de paz, intermediação de acordo, intermediação de conciliação entre países. Se você dá uma pesquisada, inclusive, eu vou soltar daqui a pouquinho lá no canal secundário meu, pastor Claudinei, um vídeo falando sobre o Jared Kushner, trazendo todas as informações a respeito do Jared Kushner ser ou não ser um anticristo. Esse vídeo está muito forte, claro que a gente não está afirmando nada. Pastor Giovanni, diante do que o senhor está falando, eu vou até pedir para o senhor, se tem condições de colocar na tela aí, Daniel 11:37, para casar com tudo que o senhor acabou de citar, essa questão de não terá respeito aos deuses dos vossos pais, aquela coisa toda. E tem um ponto muito importante em Daniel 11:37, e todos que estão aqui nos acompanhando, você vai ver aqui agora, observe com atenção, olha isso. E não terá respeito ao Deus de seus pais, como o pastor Giovanni acabou de citar, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, diante de tudo isso que o senhor falou, ele ainda não terá muito apreço por mulher, não. Ele não vai simpatizar, não vai ter atração por mulher, né? Na verdade, pastor Claudinei, ele será, o nome já diz, é anticristo. Então, quer dizer, ele será contra Cristo, ao contrário de Cristo. Então, se Cristo era homem, com certeza ele não vai sentir atração por mulheres, ele vai ser qualquer coisa, um assexuado, um metrosexual, qualquer coisa, mas não vai ter atração por mulheres. Claro que ele vai, no começo ali, né, usar uma máscara, vai fingir, pode até se casar com a mulher para dar uma, né, mas depois ele vai se revelar e vai trazer. Tem uma novela, você chegou a assistir aquela novela Apocalipse da Record? Não cheguei a ver. Aquela novela é uma novela muito fiel aos acontecimentos bíblicos, tá? Não costumo indicar novela para ninguém, principalmente algumas novelas da Record, depois dessa novela Apocalipse, eles colocaram muita palhaçada, né? Mas essa novela Apocalipse eu assisti, pastor Claudinei, e é excepcional, é muito boa mesmo, é bem fiel aos textos bíblicos, e a gente dá uma viajada nela, viu? Então, pois é, e a gente começa a perceber, dentro das características que o senhor citou, né, a novela Apocalipse, é isso? Novela Apocalipse, isso. Tem pessoa que diz que assistiu aí, né? Mas enfim, as características, elas ficam bem claras nessa passagem de Daniel, né? Não terá respeito ao Deus de seus pais, né? Ou seja, como o senhor falou, vai praticar todo tipo de blasfêmia contra o Eterno, nem terá respeito ao amor de mulheres, né? E também nem a Deus algum, como o senhor mesmo disse, né? Vai falar contra todos os segmentos religiosos e algo semelhante, porque sobre tudo se engrandecerá. Assim como Jesus chegou com toda a humildade, o anticristo chegará com todo o sentimento de grandeza. Aqui em Apocalipse 13:2 também, pastor, nós temos algumas características, ó. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. O leopardo, ele tem uma grande impulsa, né? Um grande solavanco, como que fala quando sai? Arrancada. Ele tem uma arrancada nele. Ele é o animal que tem a maior arrancada de todo o mundo selvagem, né? Ele tem aquela arrancada forte, poderosa. A sua presa, ele mata a sua presa que ela nem vê, como se fosse o tiro de uma bala. Entende?
Então ele mata a sua presa e ele tem os seus membros tão poderosos, tão fortes, que ele pega um animal com o dobro do peso dele e leva para o topo de uma árvore. Verdade. Então, aqui a gente vê que uma das suas características vai ser velocidade. Aliás, ele vai ter 3 anos e meio para enganar as pessoas e mais 3 anos e meio para dominar o mundo. Então, 7 anos. O senhor citou o leopardo e tem mais outras metáforas que foram colocadas aí por Jesus, né, apresentando a João uma figura do anti-Machia, né? Tá. Aí tem aqui, ó, os seus pés como de urso. O urso vai remeter à potência, pastor Claudinei. Por que a potência? Porque o urso, ele pega a sua presa e com uma única patada, ele quebra o pescoço dela. A patada do urso, ela é muito violenta, é muito potente. Então, aqui o leopardo remete à velocidade, àquela arrancada forte, né, a poder também, porque é poderoso um bicho pegar um animal com o dobro do seu peso e levar para cima de uma árvore sozinho. Então, poder, né, velocidade. Já o urso, a potência, ele será uma grande potência. E a boca de leão, a gente sabe que o leão, ele é imponente, né? O leão, ele impõe respeito através do seu rugido, né? Então, quer dizer, a figura do leão vai trazer essa característica de imponente, ele será imponente, não vai ter ninguém que será capaz de desafiá-lo, né? O leão ele é o rei da selva, né? Então, quando diz a boca do leão, também serve como ele vai falar como se ele fosse um rei, né? Como se ele fosse o rei dos reis, né? Como se ele fosse o senhor, né? Sim. E a questão do dragão, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio, vai falar da questão política de distribuir poder às 10 reis, às 10 potências que vão governar juntamente com ele. Então aqui fala também sobre uma grande característica de um grande influente político que vai conseguir unificar nações em 3 anos e meio. Isso é impossível, humanamente falando, não houve ninguém na Terra capaz de fazer algo tão grandioso, pastor Claudinei. E dentro disso, pastor Giovanni, que o senhor acabou de citar, vamos como ditado, sintetizar aqui para algumas pessoas. Nós não estamos apontando, não estamos dando nome a nada e a ninguém, mas o que o senhor me diz dessas figuras, desses personagens que nós estamos comentando e que muitas pessoas sabem, né? Tem o ex-presidente da minha cor, tem, sabe, dos Estados Unidos, o ex-presidente da minha cor, tem o Jared Kushner, tem Macron, tem, como eu disse, esse rei lá da região das Arábias e tanto. O que o senhor me diz aí, dentro do seu entendimento? Ó, pastor, eu acredito que tem deixando o senhor responder, eu vou sair aqui 2 minutinhos, já eu volto, o senhor pode continuar aí. Tá bom. Tem a questão do também, que o pastor Claudinei não citou, mas tem o Bergoglio, né? Que se encaixaria perfeitamente o Bergoglio se encaixaria na função do falso profeta. A gente sabe que vai vir de lá. Só que o Bergoglio está bem já debilitado, já está indo para eventos de cadeira de roda. Então, quer dizer, o Bergoglio, eu não sei se ele sobrevive por muito mais tempo, a ponto de dar tempo dele ser o falso profeta. Mas vai vir dali, daquele embojo, né? Porque o falso profeta, ele será um grande líder religioso. Já o anticristo será um grande líder político, tá? O falso profeta será um líder religioso e o anticristo será um líder político, entende? Então, quer dizer, quando a gente fala de anticristo, nós temos que pensar numa figura política, e aí tem vários, né? Como o pastor disse, aquele presidente que é dos Estados Unidos, que foi o presidente Moreninho, tem muitas características que podem apontá-lo como o homem do pecado, o homem iníquo, o Macron, Jared Kushner. Fala aí, gente, quem que vocês aí, aqui no chat, deixa aí, quem que você acredita? Tem também, alguns já falaram do presidente russo, alguns já falaram do presidente
da Ucrânia, né? Quer dizer, são pessoas que trabalham na similaridade, mas que não são o dito cujo. Presta atenção agora no que eu vou falar, que é muito importante, porque hoje, quando a gente ouve falar de Agenda 2030 da ONU, quando a gente ouve falar sobre grande reset econômico, gente, isso tudo é preparação. Você está entendendo? Então, hoje o mundo está na beira dessa transformação. Então, nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver isso acontecer. Essa questão da pandemia, ela tem várias possibilidades. Primeiro, o planeta está com muita gente, tá bom? As pessoas estão cada vez mais entrando no habitat dos animais. Você pega essa doença que começou lá na China, em Wuhan. Daí as pessoas vão dizer, pô, mas como? Na China, se tem 1,5 bilhão de pessoas, eles comem, o que tiver vida, eles comem. Lá é assim. Come morcego, come cobra, come macaco, come cachorro, come tudo. Então, a chance de ter uma transmissão de um vírus, de um animal como esse, né, que não deveria ser comido, ela é grande. Eu não vou nem entrar nessa tese de que foi fabricado esse vírus, isso não importa agora, porque na verdade a gente sabe. Mas Jesus predisse, e ele disse que isso iria acontecer. Então, uma vez que está acontecendo, quando você já teve no passado, né, doenças até muito piores que essa pandemia que nós vivemos agora. Teve doenças muito piores, teve a peste negra, gripe espanhola. Você tem doenças que mataram milhões de pessoas, milhões de pessoas. Só que a diferença é que hoje a comunicação que existe entre uma nação e outra é muito grande. Antes, uma doença dessa, ela ficava ali, né, conscrita num continente. Não ia para outro lado do mar. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não viajavam. Hoje, você tem uma doença na China, o mundo inteiro pegou. Por quê? Porque as pessoas viajam de avião. E levam isso de um lado para o outro. Né? Então, essas complicações que nós estamos vivendo globais, são naturais de um mundo globalizado. E Jesus predisse isso. Né? Então, de qualquer forma, isso está servindo para que a humanidade aprenda a seguir ordens que venham de cima, que as pessoas percam a liberdade de ir e vir, que fiquem com medo de sair. E no futuro, quando tiver esse governo, ele vai trazer leis e muito provavelmente, eu acredito que vai ter coisas que vão incentivar, como uma pandemia pior do que essa, ou guerras que vão ser terríveis, né, que vão trazer como exigências uma lei marcial para os países. Ah, não saia porque senão vai haver saque, vai ter problemas de violência. Ou seja, o mundo está apavorado. E quanto mais as pessoas perdem a confiança, mais elas querem que a solução venha de cima. E é assim que vai acontecer. As pessoas vão clamar para que o anticristo assuma o poder. Então nós estamos vivendo tempos de preparação mesmo. O mundo está sendo preparado para isso. O anticristo, meus irmãos, só terá 7 anos, né? Em 7 anos, ninguém transforma o mundo. Então, toda a tecnologia, o 5G, o controle, o 6G, o chip, tudo tem que ser preparado antes. Hoje ainda não é a marca da besta, mas hoje a tecnologia que vai implementar isso já está sendo preparada. Quando chegar a hora dele implementar isso, de maneira forçada, isso está lá em Apocalipse capítulo 13, vai ficar claro que essa marca estará ligada a quê? À adoração ao anticristo. O próprio falso profeta que vai dizer para o povo que ele é o Cristo, que ele é o Messias e que ele tem que ser adorado. E em seguida, fica claro, se a pessoa não receber a marca, tanto grandes quanto pequenos, ela não vai poder comprar, não vai poder vender e vai ser perseguida. Então muita gente me pergunta, aquele negocinho agora é a marca? Não, gente. A marca não está sendo efetuada agora. Só será feita durante a grande tribulação. Agora, o dispositivo eletrônico ou dispositivo que vai inocular a marca dentro do indivíduo, ele pode estar sendo desenvolvido já agora. Entendeu? E eu acho que não vai ser só uma coisa, eu acho que vai ter várias coisas que vão
colocar a marca dentro da pessoa. Mas ninguém vai receber essa marca sem saber, gente. Porque a Bíblia mostra claramente que o falso profeta fala, vocês têm que adorar a imagem da besta, ele é o Cristo, ele vai fazer sinais e prodígios de mentiras, as pessoas vão ser enganadas, e aí ele vai dizer, se você vai ser fiel ao anticristo, ao Cristo, ao Messias falso, né? Você tem que receber a sua marca. Nessa época, provavelmente, na primeira metade da tribulação, as pessoas vão estar recebendo a marca voluntariamente. Mas quando chegar na hora em que ele tiver recebido a ferida de morte, que ele ressuscitar, vai parecer que morreu, ele não vai morrer mesmo, vai parecer que ele morreu. E nessa hora que ele realmente tira a máscara e se torna claramente um inimigo do povo de Deus, daqueles que crerem na grande tribulação, que crerem em Jesus na grande tribulação. Então, obviamente, ele vai receber as pessoas, vai obrigar as pessoas a receber a marca. Quem não receber vai morrer, vai perder tudo economicamente. Nessa época não vai ter mais dinheiro papel, é tudo eletrônico. Se você não concordar, ele te cancela, apaga todas as suas contas, você de uma hora para outra fica pobre, sem nada, simplesmente porque você não concordou com o sistema. Então isso já está em preparação. Mas ainda não existe essa marca ainda, mas a tecnologia para isso já está sendo preparada. Aí é um treinamento, né? Entra na programação preditiva, é um treinamento para aqueles que ficarem, né? Porque pregamos aqui para todos. Eu acredito que nós estamos vivendo as duas últimas igrejas, tá? Filadélfia e Laodiceia. Então as igrejas, elas estão vivendo juntas, elas estão vivendo juntas, mas haverá separação. Não é porque a Laodiceia que não é igreja, ela é igreja, ela sabe o que vai acontecer, ela recebe essa mesma informação que a igreja de Filadélfia recebe, porém Filadélfia, ela leva mais sério isso, ora, jejua, consagra, procura conhecer mais a Deus. Laodiceia já não, Laodiceia parece que é, mas não é morna, e aí vai ficar na grande tribulação, vai saber de todas essas informações que estamos passando aqui, e aí vai começar a ser aquela resistência, né? Alguns serão salvos, porém vai ser um tempo muito difícil. Se já é difícil agora, imagina durante a grande tribulação, né? Então, a mensagem está sendo pregada. Estamos vivendo essas duas igrejas, né? Os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam do tempo da igreja. No capítulo 4, versículo 1, é o arrebatamento, porque João ouve uma voz do céu dizendo, uma voz como trombeta dizendo, sobe aqui. Aí ele sobe. Trombeta, voz de trombeta, sobe cá. Ali é o arrebatamento. Capítulo 5, 4 e 5, mostra a igreja perante o trono de Deus. O 6 abre o primeiro selo com o cavalo branco. Ali começa a grande tribulação, que vai do 6 ao 19. Nos 3 primeiros anos e meio, que é a primeira metade, chamada tribulação, o anticristo ele vai ter um discurso de paz, de pacificação. Então ele não vai logo de cara perseguir quem estiver crendo diferente dele. Ele vai cada vez mais apertar o cerco, entendeu? Agora, na metade da tribulação, quando ele recebe o próprio Satanás no corpo dele, aí acabou a diplomacia. Aí ele vai para o pau. Então, eu creio que essa primeira metade, pela pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, vai levar muita gente à salvação. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é que está impedindo o anticristo de se manifestar? Meus irmãos, somos nós. 2 Tessalonicenses fala claro, diz assim, capítulo 2, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o espírito do anticristo já estava desde a época de Paulo. Só que ele diz, somente aguarda que aquele que o detém seja retirado. Então, depois que a igreja for retirada, será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com a espada que sai da sua boca. Entende isso? Então, quem resiste o espírito do anticristo é a igreja. E vai haver muita conversão na grande tribulação. A diferença é que quando a igreja subir, essa dispensação que o Espírito mora dentro de nós, vai acabar. Vai voltar a ser como era no Velho Testamento.
O Espírito Santo estava no meio deles. Jesus disse para os discípulos: olha, eu tenho que ir para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que habita convosco e estará dentro de vós. Ou seja, a época da igreja, a dispensação da igreja, o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando a igreja subir, ele não vai habitar mais dentro, mas ele vai ficar no planeta Terra, convencendo as pessoas de que Jesus é o Messias. Então, as duas testemunhas vão pregar, os 144 mil, os crentes que se converterem vão pregar, esses vídeos que nós fazemos hoje vão pregar e as pessoas vão se converter pelo trabalho do Espírito Santo. Pastor, e a nova ordem? Ela já está sendo implantada? O que a gente entende é o seguinte, meus irmãos, a implementação disso ainda enfrenta muitas barreiras. A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, por mais que tentem acabar com a agenda conservadora, o povo brasileiro é conservador, irmãos. Você está entendendo? Você vê na política que o conservador, ele vai para as ruas, ele se manifesta. Por quê? Porque eles são contra o que o progressismo está trazendo. Você entende isso? Na questão ética, moral e espiritual, ainda existem muita resistência cristã no mundo. Não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Você tem cristãos que não admitem essa agenda que está sendo imposta. Então, isso me faz crer que ainda temos algum tempinho, porque Deus tem uma agenda de salvar ainda milhões de pessoas. Esse advento da internet, que lá na frente vai ser usado pelo anticristo, hoje nós aqui estamos usando. Só para os inscritos que estão aqui ter uma noção, as pessoas que estão aqui ter uma noção, há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu tinha 30 mil inscritos no canal Povo da Fé. Então eu levei 10 anos para conquistar 30 mil inscritos. E dentro de 1 ano e meio, 2 anos, Deus, é porque é Deus quem sopra, né, pastor Claudinei? É Deus quem sopra. Ele soprou 700 mil inscritos lá no canal. Então levei 10 anos para conquistar 30 e Deus levou 1 ano e meio, 2 para trazer esse, fazer a conta de 670 mil. Então isso realmente faz todo sentido no que eu estou falando aqui para vocês. A igreja está usando a internet agora para evangelizar. Faça isso. Use a internet para evangelizar. Compartilhe agora essa live. Pastor, eu não consigo pregar. Nós pregamos por você. Manda esse vídeo para alguém agora. Porque você vai receber galardão de profeta, de pregador. Está escrito na palavra de Deus. Se você fizer isso, você recebe galardão por isso. E pelas almas que estão sendo salvas aqui nesse canal, você também terá parte. Compartilha, deixa like, se inscreve, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa live, né? Pastor Claudinei, passo para o senhor aí. Imagina, pastor Giovanni, eu estava aqui resolvendo um probleminha aqui e acompanhando o senhor falando, né, sobre as figuras, né, que passaram por essa terra com características de anticristos, né, e trazendo toda essa explicação, falando sobre as duas igrejas que estão atuando na face da terra. E esse assunto das duas igrejas é muito interessante porque é a realidade. As duas igrejas estão ouvindo a pregação da verdade. As duas igrejas estão aqui na oportunidade de receber o Espírito Santo. As duas igrejas estão sabendo que o arrebatamento vai acontecer. Só que Filadélfia leva a sério, Laodiceia leva na brincadeira. Seria semelhante às 10 virgens, né? 5 levando a sério e buscando o azeite, e 5 tratando na brincadeira, achando que não vai acontecer. É o que acontece nos dias atuais. Existe um povo, do meio de todo o povo, que acredita no arrebatamento e leva isso a sério. Enquanto outros estão por aí, levando no oba-oba, e quando a trombeta, né, quando o chofar tocar, muitos serão pegos de surpresas. Dentro disso tudo, nós estamos vendo que estamos no fim já. Estamos no fim de todas as coisas. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer e sempre fizemos, que é ser generosos. Se ouviu essa live até aqui, não saia. Porque se ouviu a informação, viu e ouviu o que tinha que ser escutado, absorvido para um despertamento espiritual, mas não é suficiente. Temos que ter a prática e viver a prática do Evangelho. Gente, nós estaremos indo agora, dia 10, embarcando, né, em uma viagem missionária ali para os ribeirinhos da Amazônia. Eu, juntamente com o pastor Claudinei,
debaixo de um sol escaldante, entrando em rabetinhas, barcos, né, balsa, andando, viajando aí de Belém para o interior, 4, 5 horas de viagem, sabe, para chegar nesse lugar aonde eles são carentes, são necessitados e temos mais de 200 crianças esperando por nós para receber uma cesta básica, para receber um brinquedo, para receber um presente. Tirando, né, fora as nossas mais de 800 crianças que nós temos lá em Amatanda, no Moçambique, que inclusive amanhã haverá refeição em uma nova região lá, né, pastor Claudinei? Além desse trabalho com as nossas crianças, gente, nós temos esse trabalho missionário. Essas 200 crianças aqui no Brasil, né, precisam da nossa ajuda. Essa igreja aí mesmo, pastor Claudinei, ela está no pé que está, graças a Deus e a todos nós, né, que conseguimos aí colocar um piso, conseguimos colocar um porcelanato, e agora essas crianças esperam novamente por nós e nós não podemos decepcioná-las, pastor Claudinei. Exatamente, há uma expectativa muito grande que foi gerado, né, desde o ano passado, e essas crianças estão aguardando ansiosamente pela nossa presença lá, para que essa festa venha acontecer em uma proporção bem maior do que a do ano passado, e nós contamos com a sua ajuda, sabe? A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo claramente, né, que a alma generosa, né, essa alma, ela vai prosperar. Por quê? Porque quem dá alívio, alívio receberá. É isso. A alma generosa, essa prosperará. Por quê? Porque quem dá alívio, alívio receberá. Agora imagina, se você aliviar o sofrimento de um adulto, já tem alívio reservado para você, imagine você aliviar o sofrimento e a dor e a fome de uma criança, pastor Giovanni. Com certeza. Isso é grande demais, isso transforma a gente. Pastor, nós temos pessoas que foram curadas da depressão, da ansiedade, a partir da contribuição nesse projeto, mas como isso é possível? É extremamente possível, porque nasce, cresce dentro da pessoa um sentimento de utilidade. O que é que a depressão tira da pessoa? A depressão tira o sentimento de ser útil. A depressão, quando a pessoa está depressiva, ali, angustiada, ela diz, eu não presto, eu não valho nada, sabe, ninguém gosta de mim, eu não sirvo, sabe, eu não sirvo para nada, eu sou um peso nessa terra. E quando a pessoa ela começa a contribuir, pastor Claudinei, as coisas começam a mudar na vida dela. Temos pessoas aqui que estavam quebradas, financeiramente falando. Começaram contribuindo com R$10. Hoje enviam dízimos, primícias, ofertas maiores. Por quê? Porque a bênção de Deus veio. Não estou falando isso para te iludir, e nem com um discurso barato. Eu estou te falando o que está acontecendo com pessoas que nos seguem e enviam seus testemunhos. Tem pessoas no chat aqui que podem testemunhar aí agora do que Deus fez na sua vida após você ser uma mão amiga e um ombro amigo para essas crianças. Tanto dos ribeirinhos da Amazônia, quanto ali também da África. Olha, a gente orando para as crianças, pregamos para elas, elas aceitam a Jesus, a família acabam também vindo conhecer Jesus por causa da generosidade. Pastor Claudinei, a generosidade transforma vidas. Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente tem em mente, né, pastor Giovanni, alguns momentos de generosidade que ficou muito claro que ele transforma a vida mesmo. Olha o caso da menina Margarida, né? O caso da menina Margarida é uma coisa fora do comum, né? Até mesmo o caso do testemunho da irmã Maria e do Adilson, que nós construímos uma casa para eles lá nos ribeirinhos da Amazônia, ela veio trazendo, eu não esqueço do ato daquela senhora trazendo assim dentro do sutiã, né, todo o valor que ela recebeu, dizendo, está aqui. E o pastor disse para ela assim, mas irmã, a irmã precisa, não precisa dar tudo não. Ela disse, pastor, não me atrapalhe, não me impeça de ser abençoada por Deus. Pega esse dinheiro em nome de Jesus. Ou seja, são pessoas, pastor Giovanni, que descobriram, que aprenderam que boa coisa é dar melhor do que receber. Sim, verdade. Ela aí. Olha aí. Gente, eu tô muito alegre. Eu tô recebendo. Foi nesse dia, né? E olha pra você ver como que é o ciclo da vida. A casa dela caiu e nós, né, ajudamos. E poucas pessoas sabem disso, né, pastor? Porque é como o senhor sempre diz, né? Aquilo que
nós fazemos com as ofertas dos irmãos, nós trazemos aqui como prestação de contas. Aquilo que nós fazemos com recursos próprios, nós não mostramos, né, costumeiramente. Mas a casa dessa irmã caiu e nós ajudamos a levantar a casa dela, né? Hoje ela já mudou para casa, está na casa nova já. É um ciclo, como o senhor falou, né? Ela não reteve aquilo que pertencia ao projeto de missões e Deus também não reteve a bênção da casa própria dela. É um ciclo de bênçãos, né? O senhor lembra dessa casa aqui? Vou ver se o senhor vai lembrar. Que nós vivemos aqui nessa casa aqui. Meu Deus do céu. Esse rapaz aí dando tchau aí, um rapaz novo, 9 horas da manhã, totalmente embriagado, sem conseguir se manter de pé, né? As criancinhas todas naquela situação tenebrosa, né? Muito difícil, pastor, muito difícil mesmo. É triste, né? E muitos deles, né, se embriagam já logo pela manhã para enganar o estômago, né? Sim. Para enganar o estômago. Aqui, as doações das cestas básicas. Gente, é um trabalho assim, é um trabalho árduo. Não é fácil, não. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Pastor, o senhor vai forçado? Não. Já me perguntaram isso. Você vai forçado? Você vai porque você é obrigado a ir? Não. Eu vou porque eu amo fazer isso. Sim. Se não for amor, eu não deixaria, como muitos pastores grandes aí, presidentes, não deixa o seu gabinete com ar-condicionado, não. Ele sai do gabinete com ar-condicionado, entra na sua Mercedes com ar trincando, que o motorista já está lá fora preparando o clima para o pastorzão presidente ir para a igreja, volta na Mercedes e vem para casa para o seu gabinete. É assim que funciona. Se não fosse amor, eu não faria isso. Eu ficaria aqui com os meus filhos, com a minha esposa, né, com a minha família, mas isso é um chamado que é mais forte do que eu. Sabe? Aquele negócio que se eu não for, eu não me sinto em dívida com os irmãos aqui do canal. Eu não me sinto em dívidas com o pastor Claudinei. É uma autocobrança. Você entende isso, né, pastor? Sim, sim, com certeza. É uma autocobrança. Com certeza. Assim como muitos aqui, que enviam a semente, porque sabem que há um chamado que queima no peito deles, né, fizeram prova com Deus sobre esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, e hoje não conseguem deixar de contribuir. Por quê? Porque é uma autocobrança. O próprio Espírito Santo nos cobra, pastor Claudinei. Exatamente, exatamente. Olha essa senhora aí quase entrando água no casquinho dela, veio buscar uma cesta básica e está voltando para casa. Você vai ver ela voltando para casa no casquinho com remo, né? E ali 2 dedinhos para não entrar água dentro do casquinho dela. É uma senhora já com uma certa idade, mas a fome, né, a dificuldade financeira, olha lá, faltando nada para entrar água dentro do casquinho dela, ela se ajustando ali com a cesta básica para voltar para casa, né, e fazer a comida. E tudo isso vem da generosidade sua, da nossa generosidade. Uns ajudam com 5, outros com 10, outros com 50, 100, 500, 1000. Não importa o valor, o que importa é que quando nós ajudamos, nós também somos ajudados. Até fiz o cabelo aí no Pará, né, pastor Giovanni? Assim, fiz o cabelo para dar aquele tom de cabelo mesmo, né? Quando na realidade foi passado na valha no que tinha, né? E olha aqui o senhor cantando lá. O senhor, não vou deixar por causa dos direitos autorais, né? Mas o senhor cantando aqui, lá na igreja, ó. O som aqui, pastor Claudinei, eu acho que na próxima vez nós vamos ter que fazer uma ação, né? Sim. Porque tava muito assim complicado também. Aí a igreja, olha aí o povão que foi ouvir a palavra de Deus. Esse culto acabou, aquela beira do rio ali, lotou desse povo aí, cada um entrando nos casquinhos, nos barquinhos e indo embora, né, pastor Giovanni? Lá o veículo é as rabetinhas, né? Exato. Os veículos é as rabetinhas. E vão para cima de novo, né? Vão para cima de novo, a obra não para. E eu tenho certeza, deixa eu ver essa aqui. Olha lá, os pés de meritizeiro, né, que fala.
Isso aqui sobe água, falta um pouquinho para entrar água nas casas ali, viu? O casquinho está em terra porque as águas baixaram, né? Quando vier as águas, ele sobe junto, né? Sobe junto. Mas é uma bênção, glória a Deus. Contamos com vocês. Cada criança, pastor Claudinei, custa na média de 200. Essa cena aqui também é terrível, hein? Missão concluída, meus irmãos. Estamos voltando para casa de rabeta. Barquinho casquinho. É muito fácil de ir pro fundo. Mas é o que tinha para levar nós lá para vila, aonde a gente vai pegar uma Kombi, depois provavelmente um barco para chegar até Belém. Então estamos aqui, ó. Eu vou filmar para vocês verem o tamanho do homem na rabetinha. Faltando um pouquinho para entrar água ali, hein, pastor? Isso aí, 4 horas da manhã, hein? Sem farol, sem nada, né? E nada. E daí pegamos uma Kombi que o motorista girava 2 palmos para a direita para ela continuar na pista, né? Aí, de repente, girava 2 palmos para a esquerda para ela continuar na pista. E os caminhão com banana, com açaí, vindo tudo de frente, só Deus, né? E aí, esse dia eu tava mostrando essas imagens, a irmã falou assim, mas isso aí é tentar Deus. Irmã, tentar Deus se tivesse outro modo, né? Tivesse dois tipos, duas opções. E aí eu falo, não, eu quero ir nessa aqui que eu quero um pouco de adrenalina, um pouco de aventura. Aí eu estaria tentando a Deus. Mas qual seria a outra opção? Aí é nado. Então o povo lá da floresta da Amazônia vive tentando Deus todo dia, né? Não existe, não tem outra opção lá. Ou é assim ou vai no nado. E eu não sei nadar, como é que faz? Tem que montar aí, colocar a vida na mão de Deus e vai, né? É desse jeito. Desse jeito. É isso aí. Pastor, muito obrigado pela participação do senhor aqui. Eu creio que o povo entendeu, né? Eu tava falando aqui, é R$200, tá? Cada criança ali com brinquedo e cesta básica. A cesta básica a gente fala para as crianças, mas é para a família, né? Então a família será atendida, a criança receberá um brinquedo e nós pedimos R$200 porque nós não vamos dar qualquer brinquedo, né, pastor Claudinei? Nós vamos comprar como se fosse para os nossos filhos, assim como nós fizemos da outra vez. Como vocês viram nas imagens aqui, são brinquedos realmente muito bons, olha lá, boneca, aquela bonequinha que faz, né? Bola de capotão, os doces são dos melhores, e eu creio na bênção de Deus na vida de todos que contribuírem. Tem muita coisa para ser feita. Em novembro, os nossos esforços, na verdade, depois do dia 12, os nossos esforços serão em cima do Menino Santos, que virá em novembro para o Brasil. Mas vamos para cima, pastor Claudinei, que muita coisa vai acontecer e eu tenho certeza que será uma das melhores viagens missionárias que a gente já fez até aqui, viu? Eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas, e Deus vai preparar o melhor para essas crianças e para cada um de nós também, pastor Giovanni. Com certeza, com certeza. Bom, eu vou pedir para o senhor fazer uma oração e aí eu dou a bênção apostólica aqui. Deus abençoe a todos os moderadores aqui, a irmã Cláudia, a irmã Neuza, que está conosco aqui. Eu vi outros moderadores, irmão Carlos Alexandre. A irmã Carmen Maia está em todas, ela não perde uma, né? Deus abençoe também. Vocês são uma bênção. Depois eu tenho que colocar o link do canal da irmã Neuza aqui na descrição, rapaz. Eu vou colocar naquele... Tem um sistema que você coloca que já vai em todas as lives, né? Porque eu acabo esquecendo. Mas se inscreva no canal da irmã Neuza Santos, que é Cozinhando na Suíça com a Neuza. Se inscreva no canal do pastor Claudinei, que é canal Pastor Claudinei Oliveira, aqui no YouTube, um canal que vai te abençoar. Acredito que todos aqui conhecem, mas quem não conhece, se inscreva lá. Um grande homem de Deus que está aí para abençoar a nossa vida. Se inscreva no canal da missionária Keren Rocha, a irmã Cláudia está colocando o link aí também no chat. E vamos para cima, pastor Claudinei. Amém. Oremos ao Eterno. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração e eu quero te agradecer pela vida de todos que aqui estão. Derrame das tuas bênçãos, da saúde, da paz, da proteção. Senhor, em nome de Jesus, guarda toda a nossa casa e a nossa família, que nós possamos viver o extraordinário da tua parte, no nome de Jesus. Abençoe os mantenedores desse projeto, aqueles que têm estendido as mãos para ajudar na causa dessas mais de 200 crianças da região dos Ribeirinhos. Abençoe desde o maior até o menor, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Giovanni, sua casa, sua família. Abençoe meu lar, a minha casa, a minha família e a família de todos aqui presentes
em nome de Jesus. E você que crê, escreva amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, que bênção. Vamos terminar com aquela canção abençoada do ministério. Gente, essa petição de dinheiro, Pix toda hora, meu Deus. E aí, pastor, será que você já ajudou, irmã Paula? Você já matou a fome de pelo menos um miudinho desse aqui, ó? Nós fizemos aqui 1 hora de live, 15 minutos falando do projeto. E é só petição de dinheiro, pastor Claudinei. Pois é, esse tipo de gente aí não entra e quer impedir os outros de entrar. Mas aqui nós temos um povo disciplinado, um povo que tem um coração generoso, e essa gente que não entra e quer impedir os outros de entrar, esse povo aqui passa por cima e vai para cima e nada para. Essa é a realidade. E esse tipo de gente aí são pessoas que não agrega absolutamente em nada, nem na vida das pessoas e muito menos no evangelho, né? Eu acho que essa Paula não consegue colocar nenhuma foto, né? Não consegue colocar nenhuma foto. É semelhante esse pastor aqui, ó. Irmã se fez membro aqui, eu estou fazendo a carteirinha, já pedi para fazer a carteirinha da irmã. E para me liberar, para a irmã ser membro aqui e mandar o dízimos e as ofertas lá para a África, eu não acho que é justo. Isso aí, para mim, não é justo. Lá na África, as crianças que eu vejo lá estão tudo gordinhas. Parece que está bem alimentada. Mas eu não tenho nada com o trabalho de ninguém para lá. O trabalho dos outros é dos outros e eu não tenho que falar nem bem nem mal. Eu sei que no Brasil aqui também tem pessoas desnutridas, magrinhas, magrelas, você vê os ossos puros, e não tem um trabalho assim para dar comida. Se eu fosse fazer um trabalho para dar comida às pessoas, ia encher de gente. Porque tem pessoa que parece que trabalha pela comida, né? Mas tem hora que a gente faz esse tipo de coisa. Mas a gente não trabalha nessa finalidade. O trabalho da gente é ensinar, dar um alimento espiritual, pregar a palavra, dar ensino. É esse que é meu trabalho. E agora... Isso aqui é um pastor que está falando. Precisa ler a Bíblia, esse homem aí. Pois é, vai saber se não é ele que escreveu isso aí na tela, né? Pode ser, né? Fez um fake. É um hater. Gente, Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Pastor Claudinei, obrigado pela parceria, pela amizade. A gente vai se falando. Vamos para cima. Fique com Deus. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto
projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos irmãos, Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.